Bom dia, Robson, Ronaldo, Daniela, todos os colaboradores aqui da Rádio Bitinga e a toda a população da nossa querida Bitinga. E o exame, hein, Marcelo, como é que tá? Tá bem, Robson, só diminuir um pouquinho o doce, carboidrato. E essa anemia aí, Marcelo, tem cores, hein? Muito pouco, é só comer alguns alimentos mais fortes em ferro. Só faltou o exame da ferritina e do ferro sérico, mas aí a tem gente que fazer também? fecha o diagnóstico. Tem que fazer também? É bom. Viu? Ô, Daniela, você já observou, E essa né? ureia aí que tá um pouco alterada, Marcelo? Tomar mais líquido e comer menos proteína. Mas não tem problema no rim, nada? Não, porque a creatinina tá boa, Robson. Ah, então tá bom, Marcelo. Doutor, dá uma dica para ele parar de tomar remédio também, sem prescrição médica. É outra coisa que tem que ser feita. Bom, antes de falar com o Marcelo. Esse é o Robson de Rosa. Vamos lá. Aproveitar o médico a presença aqui, né, Ronaldo? É. Pois é, gente, olha, a Muritex é uma loja que oferece soluções em matérias-primas têxteis e embalagens em geral, tá? Além disso, a Muritex é a fabricante do fio de overlock 150 e 300 que supera na qualidade, performance e no preço. Muritex tem uma ampla loja para atender você, tudo em armarinhos, embalagens para entrega imediata, com destaque ao TNT de diversas larguras e gramaturas. Peça agora na Muritex, lá também é ponto de coleta do Mercado Livre, fica aqui no Passeódromo, tá? Na Avenida Perimetral, aqui no São José, 5035. Ligue lá, 997470108, 997470108, Muritex. Grande estoque, a pronta entrega e uma equipe à disposição para melhor atender você. Um abraço lá pro Valdemar, para toda a galera da Muritex. Ronaldo. Vamos começar a entrevista? Vamos embora. Não? Bom, hoje nós anunciamos aqui, né, a presença do vice-prefeito, ele que é o chefe da saúde de Bitinga, assumiu agora em janeiro, né? Tá colocando a casa em ordem aí, Dr. Marcel Pinto da Costa, porém, as dificuldades encontradas, meu amigo, tá muito difícil a coisa, tá muito difícil. O Marcel vai falar pra gente como é que encontrou a Santa Casa, aquele empréstimo de 5 milhões de reais realizado na administração passada, que sumiu, desapareceu, e hoje a Santa Casa tem que pagar as parcelas desse empréstimo, e não é barata não. Vai falar também sobre a falta de recolhimento do Fundo de Garantia, INSS, dos funcionários que trabalharam lá nos últimos 8 anos, e a terceirização. Lá foram criadas terceirizações milionárias, Ronaldo. Ou seja, Santa Casa, sem dinheiro, contratava uma empresa para fazer comida e outras coisas mais a preço milionário, Ronaldo. E isso tudo levou à derrocada financeira que a Santa Casa hoje está passando aí. Marcel, bom dia. Bom dia, Robson, Ronaldo. Vou passar o microfone aí. Daniela, bom dia a toda a população de Bitinga. Aí, pode pôr bem pronto, Marcel. Marcel, como é que você pegou a Santa Casa? Então, Robson, na verdade, nós acompanhamos o trabalho da Santa Casa, estamos todos os dias ali junto do prefeito na prefeitura, o centro de saúde também, estamos juntos ali da gestora, para poder passar um pouco da experiência, porque já fomos gestor mais de 12 anos e sabemos mais ou menos o funcionamento da Santa Casa e do Serviço Autônomo Municipal de Saúde. E nos deparamos com uma situação na Santa Casa muito, muito atípica. Tudo aparentemente normal, quando encontramos situações como, por exemplo, o ano de 2023, ele foi retirado da prestação de contas da Santa Casa. Não existe balanço? Não existe balanço, não existe comprovação documental, não existe nada. Então tudo que foi gasto e de recursos que entraram para a Santa Casa, sumiu tudo. No ano de 2023, a empresa que assumiu a contabilidade em 2024, ela partiu de um marco imaginário, um marco zero, para poder tentar fechar o balanço de 2024. Sim. Como é que ela fechou esse balanço sem apresentar o... Só com o que gastou no ano de 2024, porque o que vinha de 2023 não tinha documentação suficiente para nada. E isso, inclusive, tem prejudicado muito para dar sequência e conseguir o SEBAS, que é o Certificado de Filantropia da Santa Casa. Certo. A Daniela está aqui conosco também. Bom dia, Daniela.
Bom dia a todos novamente, bom dia, doutor Marcel. Vamos falar um pouquinho da Caixa de Pandora, né, que se chama Santa Casa. A maior instituição que nós temos no nosso município, que traz um atendimento amplo à saúde, que é de suma importância, que se completa 95 anos de existência, de fundação, e sempre teve como a questão do atendimento essencial à população. Eu diria que sem a Santa Casa em Ibitinga, nós não teríamos absolutamente nenhum tipo de recurso, digamos assim, em outras esferas para o acesso à saúde na nossa cidade. Então, diante disso, eu gostaria primeiramente que o senhor retratasse essa questão do cenário que foi encontrado em janeiro deste ano, ao assumir a administração, até porque, para os ouvintes que nos acompanham, uma coisa é necessário sempre reforçar: a Santa Casa de Ibitinga, ela não é e não pertence ao poder público. É uma entidade, uma instituição que está sob uma intervenção judicial, onde o Poder Judiciário determinou que a Prefeitura administrasse a Santa Casa. E desde então isso ocorre há cerca de 24 anos. E o cenário que nós encontramos em janeiro realmente elenca diversos problemas, incluindo muito dinheiro que desapareceu, doutor Marcel. Daniela, nós não estamos aqui para falar desse ou daquele gestor, nominar pessoalmente. Mas a situação com que nós chegamos na Santa Casa, o primeiro obstáculo, a partir de 1º de janeiro, foi que não tinha recurso econômico nenhum para fazer a folha, que era a competência de dezembro. Então, nós tivemos que utilizar recurso do ano 2025 para fazer a folha de 2024. E me recordo bem, Daniela, essa intervenção, como você bem disse, começou em 11 de abril de 2003. E isso iniciou-se por causa de problemas graves estruturais, pacientes sem medicação, pacientes não atendidos na sua totalidade. E, na ocasião, nós tínhamos muito separados, né? Centro de saúde, as unidades básicas e Santa Casa. A nossa Santa Casa, nessa época, Daniela, ela era uma estrutura física de vermelhão, aquele piso antigo no chão, os quartos com taco de madeira, e todos aqueles que caíam, saíam, apodreciam o taco, era preenchido por piche. Os banheiros com manilha de barro, esgoto a céu aberto, e o sótão, telhado, chovia dentro da Santa Casa à vontade, e prontuários antigos, velhos, isso, a lavanderia totalmente insalubre para o funcionamento. Nós fomos devagar, conseguimos reformar a nossa Santa Casa inteirinha, desde a cobertura, estrutura física, camas novas. A estrutura que tinha na ala dos pacientes do SUS e na ala dos pacientes de convênio era a mesma, Daniela. Nós conseguimos reformar a lavanderia, conseguimos melhorar e equipar a nossa Santa Casa toda. E começamos a sanear dívidas que ali naquela época existiam, que não eram pequenas. Por isso ocorreu a intervenção, senão não tinha ocorrido. Daniela, me recordo bem que uns 2 anos antes de acabar a gestão que fizemos ali, nós conseguimos um parcelamento judicial do FGTS dos funcionários, porque o parcelamento normal são 48, 60 parcelas. Nós conseguimos mais de 100 e poucas parcelas, 150 parcelas, e começamos a adimplir o FGTS do mês e uma parcela atrasada, do mês e uma atrasada. E assim o fizemos. Como no último mês da nossa administração, deixamos o salário de dezembro, foi feito no dia 30 de dezembro, pago dentro da nossa administração. Mas é impossível você fazer tudo, porque, como você bem disse, a Santa Casa não é gestão econômica da prefeitura, ela tem uma identidade própria, uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que deve andar com suas próprias pernas, com diversas receitas de pacientes que podem pagar, convênios que são filiados à Santa Casa, e o SUS, que hoje temos a fonte do Estado, da União, e temos ainda, a época que foi feita uma campanha no SAAI de doação de um valor para ajudar na colaboração. E essa campanha continua, um pouco mais acanhada, mas continuam pessoas abnegadas ajudando a Santa Casa. Existe então aquela dedução, né, na fatura de água que permite encaminhar à Santa Casa esse recurso. Existe, é um valor bem pequeno, mas isso foi uma semente plantada lá atrás. E aí, Daniela,
mudou, muitas coisas mudaram nesses últimos anos. Aí a gente nota que uma das coisas principais, a Santa Casa, ela tentou ser uma mantenedora de quase todo o sistema de saúde do município. Então, por exemplo, todo o atendimento que se fazia à população ambulatorial passou por uma unidade chamada Centro de Especialidades, que fica ao lado da UPA. Então, através de subvenções do município, a Santa Casa recebe um valor para administrar o pronto-socorro da Vila Maria, a UPA, unidade de 24 horas ali em frente ao Corpo de Bombeiros, e a terceira subvenção seria o Centro de Especialidade. E hoje, você excluindo o Mais Médicos, que seria o médico de família, e os VSFs, Estratégia de Saúde da Família, e acho que só sobrou um médico concursado na rede, o resto de todo o atendimento ambulatorial, principalmente de especialidades, é feito no Centro de Especialidade, gerido pela Santa Casa. E isso, Daniela, vem se equilibrando. Porém, o repasse de lei de diretrizes orçamentárias que é feito à Santa Casa, os gastos da Santa Casa não são cobertos na totalidade. Então, isso há mais de 20 anos existe esse déficit. Depois que nós fizemos o parcelamento do FGTS e vínhamos pagando, não foi mais adimplido nem o parcelamento e nem o depósito do mês. Então, isso é uma coisa que preocupa muito, agrava. Nós tivemos no início do ano uma audiência na Justiça com o Judiciário e o Ministério Público, que deu um prazo para que a Santa Casa fizesse um levantamento de custo real, enxugado-se as extravagâncias, né, os excessos. Só que, para que fique bem claro, não tenho nada contra a pessoa, terceirização, Robson, como você citou, sim, o setor administrativo, o gestor ganhava R$50 mil por mês. Eu não tenho nada contra a pessoa ter um bom salário, mas é incompatível com a realidade da Santa Casa. Como é que é o negócio, Marcelo? O gestor da Santa Casa, sim, até 50 dezembro, pau por mês? R$50 mil. Então, isso foi... Tá bom o salário, Ronaldo? Isso foi sendo saneado, né? O interventor permaneceu, é um moço jovem, um advogado, que continua. É prova inequívoca que nós não temos nenhum comportamento perseguitório, nenhum revanchismo político. Continuou a gestora do SAMES, que são pessoas que têm uma qualidade profissional muito grande. Um enfermeiro tem algo a acrescentar, né? Tem algo a acrescentar. Um é advogado. Então, por quê? Porque foram pessoas que, na época, o interventor atual, ele era uma pessoa figurativa, porque o gestor é que tomava as medidas administrativas. E se fazia o recurso que se recebia. Aquilo que não tinha condições, evidentemente. Então, e nós encontramos, como você bem disse, Robson, um cenário muito devastador. Quase tudo era terceirizado. Contabilidade, o financeiro, o RH, o laboratório, a cozinha, que fazia a comida para a Santa Casa, o serviço de diagnóstico da UPA. E isso tudo... São pelo menos aí, é só para o ouvinte entender, quando você terceiriza uma situação, seja ela qualquer for, e pelo que o Marcel falou, e pelo menos umas 10 alas da Santa Casa foram terceirizadas ali, como laboratório e outras coisas mais, é a mesma coisa que você contratar uma empresa para gerir a tua própria empresa dentro da tua própria empresa, ou seja, nesse custo todo, e não é barato, né? Esse custo, você tem que, a empresa que você contrata, obviamente, ela tem um lucro dela. Sendo que se você tivesse profissionais para fazer isso dentro da Santa Casa, e sempre teve, né? Você não teria que pagar o lucro para terceirizado fazer esse serviço, estou certo, Marcelo? Cabe ressaltar que a terceirização, em determinadas esferas e setores, ela é importante. No entanto, funciona. E funciona. No entanto, nós estamos nos deparando com uma instituição, Santa Casa de Bitinga, que vive um momento financeiro caótico. Então, não faz sentido você terceirizar, só para a gente ter números aqui, eu acho que é importante a gente relembrar, já foi feita uma divulgação, nós ontem falamos aqui sobre isso. O contrato, por exemplo, da cozinha de uma empresa terceirizada corresponde a um registro de preço de R$ 4.619.550 ao ano, o que, por mês, são cerca de R$ 384.900 de forma dispendiosa que era destinada a essa empresa. Agora, eu pergunto, como se gasta, né, R$ 384 mil mês
né, em comida na Santa Casa. E é claro, a gente sabe que são números importantes e é isso que o Dr. Marcel veio trazer esse esclarecimento à população, porque essa terceirizada, vocês conseguiram suspendê-la, fazer um acordo, um ajuste? Como ficou? Porque o laboratório, eu sei que vocês já conseguiram fazer um ajuste importante, Dr. Marcel. Sim, Daniela, em relação especificamente à alimentação, nós temos uma empresa que foi trazida para cá e o que chama atenção é um registro de preço nesse valor. Então, o que acontece? O valor da alimentação em si, a unitário, ele não era tão elevado, mas existiam grandes discrepâncias. Existia um café da manhã que era 12 e pouco, e os outros que eram a mesma coisa por R$9. E também nós tínhamos assim, quanto mais se ofertava alimento para todos indiscriminadamente, como se a Santa Casa fosse uma entidade de fornecer refeições. A gente gostaria de fornecer não só para os pacientes, para os acompanhantes e para aqueles que precisam, mas vinha uma fatura a se pagar na casa de 160, 180 mil reais por mês, mas de forma liberada. Quanto mais se forneciam refeições, mais se aumentava a fatura. Porque é um registro de preço, então faz todo sentido. Né? Então, nós chegamos no início, o interventor chamou essa empresa, nós tivemos uma conversa, esse valor de 180 caiu para 120, caiu para 110, e nós recentemente negociamos o preço até para que, até o final do ano, esse contrato esteja o encerramento. Só que, Daniela, tem um detalhe. Essa empresa foi chamada, sempre as terceirizações, a maioria delas vieram de Tatuí e Boituva. Essa empresa foi chamada... Porque Tatuí e Boituva é a capital de terceirização de Santa Casa. Nós temos uma informação sobre essas questões, né? Mas aqui cabe ressaltar que esse direcionamento, né, a determinadas situações, ou, por exemplo, empresas que vêm oriundas de uma única cidade, realmente nos chamou a atenção. Principalmente porque falamos de dinheiro público, doutor Marcel. Sim, e aí o que nós notamos, assim, essa empresa foi chamada com a condição que fizesse uma reforma na cozinha. Que isso foi um outro capítulo em 2022, que existia um TAC com o Ministério Público, um termo de ajuste de conduta, para que se fizesse a adequação da cozinha, fizesse um lactário e conseguisse implantar o sistema de bombeiro de urgência e emergência da Santa Casa e conseguir o famoso AVCB, que é um certificado de seguro contra incêndio ali, né? E aí, Daniela, eles investiram com a perspectiva de que iam ter um retorno financeiro fornecendo refeições. Além dessa discrepância dos valores, a gente tem aí situações em que não existia a comunicação do fornecimento da refeição dos pacientes de convênio para os convênios. Então, a Santa Casa, além de pagar refeições indiscriminadamente, sem o menor critério... Sem saber quem estava comendo? Da lei, exatamente. Um descontrole total. Não, né? Recebia dos convênios. Durante anos que não recebeu do convênio. Então, isso foi acarretando cada vez uma piora na gestão econômica da Santa Casa, que levou a esse caos que todos, de conhecimento público, sabem que a Prefeitura, no final do mandato, outubro, setembro, desafetou 100% da nossa CIP, que não pode, que era só 30%, e repassou uma parte desse dinheiro para a Santa Casa. E não conseguiu quitar na totalidade os fornecedores do ano de 2024, nós temos dívidas aí de 22, de 23, e também deixou o salário do mês de dezembro sem o pagamento. Mas eu, como sou uma pessoa totalmente transparente na minha profissão, no jornalismo, você falou que a maioria, quase a totalidade das terceirizações vinham de Tatuí e Boituva. Para o ouvinte entender, Tatuí e Boituva, na verdade, naquela época trabalhava lá, né, a gestora da saúde de Bitinga. Trabalhava lá e que tinha forte ligação com a administração municipal da prefeita Cristina Arantes. É isso. Bom. Eu posso fazer só um questionamento, não fugindo dessa área. Doutor, todo mundo sabe, está careca de saber, que a saúde ela é complicada. O senhor é médico, o senhor sabe disso. Para fechar a conta não é fácil. Os repasses de SUS são pequenos, né? Nós sabemos de tudo isso. O senhor disse que aqui ninguém está a caça às bruxas. Eu também gosto de trabalhar assim. O senhor já percebeu. Eu não gosto de citar nomes, né? Mas alguém fez isso. Isso foi produzido por alguém.
Tudo isso que a Santa Casa hoje está sofrendo. Inclusive eu comentei com a Daniela aqui, nem com o Robson, com a Daniela. Ninguém vai ser punido por isso? O Ministério Público chamou por um acordo para uma um redirecionamento dessa dívida, parcelamento dessa dívida e tal. Mas e quem produziu tudo isso? Não vai ser punido? Então, para chegar nessa situação? É isso que eu gostaria Ronaldo, de perguntar. Isso é uma coisa que nos intriga muito. Por quê? Na outra situação que nós entramos na Santa Casa por ocasião da intervenção, nós fizemos um dossiê, tinha mais ou menos uns 20 centímetros de altura e 2 volumes. E isso foi entregue à DRS, na Justiça. Ministério Público. E eu não sei o desenrolar disso. Desta vez, foi solicitado que nós fizéssemos um levantamento de custo e nós tivemos o conhecimento, através da advogada que vinha prestando serviços na Santa Casa, que correm inquéritos na Justiça. Um desses inquéritos se refere a um empréstimo que o Robson citou na abertura do programa de 5 milhões de reais. Esse empréstimo tinha finalidade colimada, que nós não encontramos a aplicação desse recurso naquilo que foi acordado junto ao juiz e ao Ministério Público. Mas já tem um inquérito em andamento. Então, então tem esse inquérito. Existe o inquérito. Aliás, Marcel, eu quero frisar aqui que quem denunciou o empréstimo e o desaparecimento dele, que fez toda a narrativa, fomos nós aqui da imprensa. E que na época, inclusive, quando nós estávamos aqui falando, veio a prefeita, a turma dela toda aqui querendo invadir a rádio, a população lembra-se bem disso. Obviamente que não invadiram, ficaram do lado de fora, porque a nossa denúncia era séria, e falaram que que nós éramos mentirosos, né, Ronaldo? Hoje está aí provado que nós sempre lidamos com a verdade. Pode continuar, Marcelo. É sempre importante comentar que a gente está se referindo, por exemplo, entre diversos problemas que foram encontrados nesse cenário catastrófico que foi a Santa Casa em janeiro deste ano com a atual administração, através do Dr. Marcel, prefeito Florisvaldo Fiorentino. Cabe ressaltar que tivemos diversos problemas, mas assim, entre eles, a falta de recurso para pagamento de folha salarial do mês de janeiro, que tinha que ter sido coordenada, né, e claro, né, mantida para que janeiro pudesse fazer o pagamento dos funcionários em dezembro de 2024, 90% dos fornecedores de medicamentos com pagamentos em atraso, 8 anos sem recolhimento de INSS e FGTS, que esse é um problema seríssimo que nós vivemos na Santa Casa, receita insuficiente frente às necessidades do hospital, compra de medicamentos e materiais somente à vista, quer dizer, sem crédito algum, né, para se poder exercer o direito de busca de melhor preço, né, de questões de preço competitivo para poder trazer o melhor preço para a Santa Casa. E aí a gente entra nesse viés do empréstimo de 5 milhões de reais, que foi feito esse empréstimo. Naquela ocasião, eu fiz a denúncia enquanto vereadora junto ao Ministério Público, fui até o promotor responsável pela área da saúde, que acompanha essa intervenção, e para que o ouvinte tenha uma ideia, esse plano de trabalho para se usar os 5 milhões foi simplesmente, teve uma colaboração em reunião da então prefeita, a ex-prefeita, o vice-prefeito, promotoria, juiz, Conselho da Santa Casa, todos assinando que esse plano de trabalho seria realizado mediante aquelas necessidades, pagamento de FGTS parcial, aquisição de usina de oxigênio, entre outros pagamentos, também pagamento da White Martins, que ficou de uma dívida milionária em decorrência do oxigênio que se utilizava no período da pandemia, e se estava nesse plano de trabalho. E aí nós tivemos um empréstimo de 5 milhões, utilizando hoje mensalmente dinheiro MAC, que é um dinheiro importante que vem para a saúde de Ibitinga, mas é descontado esse empréstimo, dá quase 400 mil reais mês. E até então, depois de plano de trabalho, todo mundo junto, todo mundo aceitou o plano de trabalho, o dinheiro sumiu. Foi a partir daí que nós começamos mais uma vez a fiscalizar e a cobrar da Santa Casa o que havia feito com esse dinheiro. E hoje nós temos ele judicializado, não é mesmo, doutor Marcelo? Marcelo, mas só que é o seguinte, a prestação tem que pagar desse dinheiro, que foi pego de 5 milhões. Todo mês, não é? E quanto hoje, fica? Esse dinheiro é descontado na fonte do pagamento do governo federal, na chamado fonte? MAC,
Na fonte, R$ 106.400 todo mês. Todo mês, 106 mil vai embora. Na fonte. Ô, Daniela, você fez um comentário até alusivo até um questionamento da Kelly Cristina Silveira. Claro que o povo é a voz de Deus, né? Diz assim, né? E ela está dizendo assim, bom dia, Robson, bom dia, doutor Marcel, bom dia aos que estão aqui nessa entrevista. Infelizmente, ela está dizendo, vai acabar em pizza. Nós esperamos que não, né, doutor? Acabar em pizza, não. É o que nós esperamos. Como sempre, já sabemos aonde foi parar todo o recurso, né? Ela está fazendo ali um comentário dela. E a Daniela fez uma pergunta, né? Se tem que pagar tudo isso. Claro que tem que pagar. Essas despesas, né, vão ter que fechar um dia com toda certeza. O Robson, só para dar sequência e a gente fechar a questão alimentação, eu quero deixar claro à população, nunca, desde janeiro, nenhum paciente ficou sem alimentação. Sim. E todos os acompanhantes que a lei faculta a gente fornecer a refeição, estão recebendo a refeição. Existiu uma transição que a gente foi em negociações, o interventor junto à empresa, redução de preço e também fornecendo àqueles que têm o direito de receber, que são menores de 18 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, gestantes, acompanhantes, estão recebendo normalmente. E às vezes, Robson, a gente nota aí nas redes sociais, eu não tenho... Então, Marcelo, de onde surgiu esse burburinho, então, na rede social? Eu não tenho muito tempo de acompanhar toda a rede social, mas a gente nota que existem pessoas da gestão anterior, ligadas à prefeita, à administração e etc., que eles começam a criar e aumentar fatos. Existem profissionais acompanhantes que não se enquadram, que começaram a reclamar, 1, 2 pessoas. Por esse motivo, nós nos deparamos também com... Tinha umas caixas de sugestões de madeira todas quebradas na Santa Casa. Nós modernizamos, instalamos QR Code em todas as alas e corredores do hospital de pesquisa de opinião e críticas para se fazer da Santa Casa. Eu até trouxe para a Daniela, está aqui isso, não reflete. Nós temos em todos os setores, UPA, Vila Maria, Centro de Especialidade, uma aceitação de mais de 75% da administração. Quer dizer, o povo vai lá, ele coloca a opinião dele sem ninguém ficar sabendo quem é. Ele deposita na caixa lá, depois vocês abrem e Não, vê. agora ele aponta a câmera do celular no QR Code, é digital, responde um questionário simples, muito simples, Sim. e faz as suas críticas e as suas sugestões. Porque, na verdade, Robson, a gente tem que se preocupar com o usuário, com aquela pessoa que usa. Exatamente. É impossível não ter falhas, mas a gente está trabalhando por quê? Principalmente quando se trata de saúde. Sim, mas nós estamos trabalhando de uma forma que não está faltando alimentação para ninguém, não está deixando o acompanhante que faz jus pela lei de receber, todos estão recebendo. E a Santa Casa já retomou para ela a administração, o café da manhã, o lanche da tarde, a ceia da noite, e estamos começando a fazer também a refeição da janta, quando é uma refeição leve, é uma sopa a ser servida. E também quero dizer a você, Robson, que esta questão da alimentação está em fase final de resolução. Só que também existe dívida com a empresa. Então, nós estamos aí negociando, adimplindo essa dívida, parcelando o que está sendo devido. E como a receita não dá para a despesa do mês, você imagina tirar da receita para pagar a dívida atrasada. Doutor... Não é uma entidade fácil de ser administrada. Sim, com certeza. O Robson, Daniela, eu não sei se a gente pode entrar nesse fato, né, dessa dívida toda. Muita gente questionando aqui, e o senhor também sabe disso. O senhor já pegou, já analisou, já viu, né, os gestores já estão todos aí vendo. E aquelas dívidas com os funcionários, aqueles depósitos de fundo de garantia, tem funcionários que foram embora e até hoje não viram nenhum tostão. Eu não sei se está na justiça, se não está na justiça. Qual é o pensamento de vocês hoje, da nova administração? Antes, completando essa pergunta aí, Marcelo, quando você entrou, a Santa Casa estava inchada de funcionários. Tinha uma quantidade uma de contratação absurda de funcionários lá, que sem necessidade às vezes. Muitas vezes sem necessidade. Estava lá de braço cruzado. Como é que está essa situação hoje e também a resposta do Ronaldo? O Robson, além dessa situação, nós tivemos um fenômeno muito interessante. Virou uma decisão já pacificada do Tribunal Superior do Trabalho que a falta do depósito do fundo de garantia seja injustificativa para o funcionário entrar com uma rescisão indireta. Quando nós chegamos, quase 30 funcionários, antes de nós entrarmos na administração, pediram a rescisão indireta, justificando pela falta do depósito do fundo de garantia.
Perfeito. Todas as ações que nos chegaram com um pedido justificado que seja só o fundo de garantia, nós já fizemos mais de 20, 25 acordos e estamos adimplindo esse parcelamento, pagando esse fundo de garantia. Pra você ter uma ideia, Ronaldo, respondendo diretamente a sua pergunta, nós estamos aí com acordos que vão se iniciar em fevereiro do ano que vem, porque a gente não consegue fazer acordo tudo para o mesmo mês, porque não tem recurso para pagar. E na grande maioria está tendo uma sensibilidade dos advogados, uns sim, outros não, mas sempre adotamos na outra gestão, antes do parcelamento, o funcionário que se aposenta, o funcionário que vai adquirir a sua casa própria, comprovadamente, nós estávamos adimplindo esse fundo de garantia. Nós estamos lutando para aumentar a fonte de renda e adimplir o fundo de garantia dos funcionários e também o INSS. Por quê? É uma situação que, para quem está temporariamente à frente da Santa Casa, faz mal como pessoa, como cidadão. Mas, infelizmente, a receita e a atual situação da Santa Casa, ela é imperioso que ela não deixe de comprar remédios, deixe de comprar oxigênio. O parênteses que foi feito pela Daniela da usina de oxigênio é outro desastre que aconteceu na Santa Casa. Porque o recurso de 5 milhões era para adimplir as 2 usinas de oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Uma tocava o hospital todo e a outra carregava os cilindros de oxigênio que são usados no pronto-socorro da Vila Maria e na UPA, que é um volume grande, porque ali demanda um oxigênio grande. Além de não pagar a única usina que está na Santa Casa, levaram a outra usina embora e a Santa Casa continua comprando oxigênio gasoso, que é muito mais caro do que o oxigênio líquido. Não tinha comprado uma usina, Marcelo? Não pagaram. Nós estamos pagando 30 mil por mês da usina, da prestação acaba em dezembro, Sim. da única usina. Então, esse recurso dos 5 milhões não adimpliu a questão da usina de oxigênio. Porque ficou devendo para a White Martins, coisa e tal. A usina de oxigênio é para uma empresa que vende. A White Martins, nós estamos sendo executado por Sim. ela com penhora na conta. E parte do dinheiro de 5 milhões era para pagar a White Martins, não era? Para pagar a White Martins e as 2 usinas. É. Uma levar embora, a outra que funciona, não produz oxigênio para as unidades periféricas, que leva o custo mais alto do que quando era oxigênio líquido. Porque aí há necessidade de aquisição, né, de compra dos cilindros, o que encarece ainda mais. Eu me recordo perfeitamente, doutor Marcelo, a gente faz esse viés, né, de ir e vir nessa retórica que nós temos da história, nesses últimos 4, 5 anos, né, no qual eu participei inserida na política, que eu me recordo perfeitamente que quando nós, infelizmente, iniciou esse processo de pandemia, nós estávamos no primeiro ano de gestão junto à Câmara, enquanto presidente, e havia um orçamento para construir a Câmara na sua sede própria. E isso já era acordado, havia um projeto, inclusive, né, de engenharia muito bem elaborado, mas, diante de uma pandemia, era quase que impossível pensar em começar uma obra que gerava em torno de 5 a 6 milhões de reais num universo de 4, 5 anos de construção. Então, naquele momento, eu abortei esse projeto e eu destinei aquela parte orçamentária de mais de R$1 milhão à época que a Prefeitura iria repassar para a Câmara e, na ocasião, sugeri, enquanto presidente da Câmara, que fosse feita a aquisição de uma usina de oxigênio. E era perfeitamente possível com aquele dinheiro, né, com aquele orçamento, diante daquela situação que nós vivíamos. Foi negado naquela ocasião. E um ano depois, através dos 5 milhões, é que disseram que adquiriram a usina, mas ela não foi paga, é isso mesmo, né? Não foi paga. Interessante, Daniela, é que hoje nós estamos aí pleiteando junto a um clube de serviço a doação de uma usina em torno de 800 a 900 mil. Se você ia destinar da Câmara 1 milhão, dava para quitar uma usina e a outra ser paga com o recurso do empréstimo. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Né? Para que o ouvinte entenda essas idas e vindas na história, para que hoje reflita no que está vivenciando a Santa Casa. Só para a gente fechar, voltando mais uma vez à questão da alimentação, só para a gente fechar essa questão da alimentação, o que se ouve nas redes sociais, para os ouvintes que às vezes nem acompanham, né? Porque a gente entende que muitas pessoas se colocam na situação porque elas estão envolvidas nessa causa. São pessoas que acompanharam pacientes e não tiveram acesso às refeições de acompanhante que não se enquadram naquilo que foi falado aqui. É isso mesmo, doutor Marcelo? Então não é que todos não têm direito. De forma alguma. Somente nós estamos seguindo o critério da lei.
mas não por vontade própria, Daniela. Mas por questão de recurso financeiro mesmo. A nossa vontade era fornecer refeição para todos, mas infelizmente nós temos que fazer uma certa gestão. O interventor tem a responsabilidade de não faltar recursos para comprar remédio, para pagar o oxigênio. Doutor, muita gente gosta demais, ama a Santa Casa. Tanto que alguns comentários aqui, eu não sei se é possível. Se faz tantas festas hoje, né? Aqui na cidade, para arrecadar dinheiro para várias instituições. Igrejas, né? Eu acho até muito louvável. Eu acho que é legal, porque se a população quer ajudar, a população vai lá e ajuda mesmo. No caso aqui, a Arlete Marcelino, bom dia, eles fazem tantas festas na cidade para ajudar igrejas, instituições, por que não se faz uma para a Santa Casa? É possível fazer isso ou não? Ronaldo, sem dúvida, nós fazíamos muitas festas. E nós participamos agora, recentemente, aquela cantina na Feira do Bordado, no Pavilhão A, foi a Santa Casa que administrou. E ajudou muito o recurso ali conquistado para pagar coisas do dia a dia. Então, é evidente que a Santa Casa vai participar de todas as festas que forem possíveis. O que a gente sente dificuldade, Ronaldo, é que existiu esse período em que ficou muito evidenciado que a Santa Casa seria um sumidouro de dinheiro, sem portal de transparência alimentado, sem a devida prestação de contas, tanto ao ponto de que 2023 não existe balanço da Santa Casa. Nós estamos com o primeiro semestre todinho pronto, indo para o portal de transparência esta semana e a cada 3 meses, como diz o termo de intervenção, alimentar esse portal de transparência. Por quê? É fundamental para ter credibilidade em festas e em doações que você tenha a transparência da Santa Casa. A Santa Casa não é minha, não é do Robson, não é de ninguém, ela é da população. E nós não somos nada, nós estamos de passagem aqui. Eu acho assim, o que ocorreu na Santa Casa nesses últimos anos foram diversas situações que ocorreram, diversos interventores, resultou num somatório que levou a essa piora da situação. Se cada um fizesse um pouco para minimizar essa dívida existente, nós plotamos as dívidas, as execuções trabalhistas e de fornecedores na Santa Casa, deu um quadro do ar-condicionado até no chão aqui, mais ou menos de altura. Totaliza num valor sem negociação e sem o julgamento final, em torno de 26 milhões de dívida da Santa Casa. Então, Ronaldo, é importante que a população 26 milhões tudo? O que tem ali de execução que ainda não está liquidado. Então, é uma conta, Robson, que ainda não dá para você dizer, é isso, por quê? Tem várias ações em andamento. Então, é importante que a população entenda que a Santa Casa, tendo a transparência que ela está tendo esse ano, é para acompanhar, é para ir lá, é para tirar dúvida. A Santa Casa é da população de Ibitinga e é uma referência regional. Inclusive, nós estamos aí resgatando uma série de coisas que ela faz que vinha perdido. Doutor, só ainda dentro dessa questão, o senhor já respondeu sobre os acertos com os funcionários e tal, foi muito legal a sua resposta. Uma pergunta, né? Eu não vou fugir da pergunta da população, nós somos diretos, o senhor está aqui para responder à população. Por que hoje é descontado o INSS? Aonde vai esse dinheiro? O pessoal está questionando. Desconta, né? Porque, se eu não estou enganado, quando você é contratado no CLT, o desconto é só INSS na folha, né? Onde foi esse dinheiro? Isso é crime, doutor. Eu tiro do funcionário e não pago, não recolho, né? Qual que é a avaliação, qual que é a resposta que o senhor tem para essa situação? Esse é um recurso que você desconta e passa para o governo federal. Sim. E ele acaba virando uma receita corrente, porque a Santa Casa, se ela, do jeito que vem a receita, recolher a guia, você já desconta 107 mil do empréstimo, mais 120 mil de INSS, mais X do fundo de garantia, ela não fecha a conta. Então, como a receita é aquém das despesas, ela fica pagando fornecedores. E como a Daniela disse mais cedo aqui, hoje nós conseguimos resgatar aí uns 40% das empresas de material e medicamento. O resto, pagamento fez o pedido, paga para depois chegar. E algumas empresas, Ronaldo, ainda retiveram o pagamento da compra à vista para pagar dívidas dos anos anteriores. Não entregaram o que comprou. Mas aí nós tivemos que notificar e eles acabaram entregando. Só uma que não entregou.
Então, nós tivemos, Ronaldo, para você ter uma ideia, 15 dias de penhora na conta da Santa Casa de fornecedores que não receberam. Você imagina como é que você faz o pagamento dos fornecedores atuais com penhora na conta. Tudo... Mais uma dúvida só, Daniela. O senhor falou da alimentação, né? Para fechar, para não ter mais dúvida, né? A Jacira dos Santos disse assim, a alimentação ela não está sendo servida para o acompanhante. O senhor já falou sobre essa questão, que não são família de pacientes, mas sim para acompanhantes que são particulares. É isso que entendi, está certo? Não se tem para a pessoa que está internada pelo SUS, para o acompanhante, mas se tem, por exemplo, para o particular, para o acompanhante do particular, ou não? Não, é assim, funciona. O paciente do SUS que se encaixa abaixo de 18 anos, acima de 60, pacientes com neoplasia, pacientes em condição de gestante de pré-natal, todos esses recebem. Os que não recebem são os que estão no meio dessa faixa. Porém, os de convênio, tem convênio que paga a refeição para o acompanhante, tem convênio que não paga. E os pacientes particulares, os privados, eles pagam a sua refeição. Então, só que isso não era lançado na conta e não era enviado para o convênio. Então ficava um rombo gigante, com uma fatura a se pagar no final do mês, em torno de 160, 180 mil reais para a firma de alimentação. Bom, com todo respeito, doutor Marcelo, o senhor não precisa ter esse manifesto aqui enquanto vice-prefeito, mas nós aqui enquanto jornalistas, enquanto acompanhamos e também temos um viés aí profundo sobre tudo que viveu a Santa Casa nesses últimos 8 anos, se me permite dizer, o senhor foi muito, diria, suave e educado no posicionamento em relação à Santa Casa. Santa Casa, sim, foi um local que eu não tenho dúvida alguma, mas a gente coloca aqui os termos, né, para questões legais de supostamente desvio de recursos, utilização indevida de uma instituição que, cabe ressaltar, é a maior que nós temos no nosso município, é a mais importante, né, não só por ser do setor da saúde, mas de modo geral, e ao mesmo tempo a gente sabe da importância que é de trazer a transparência aqui para os nossos ouvintes. Há ouvintes que, por exemplo, são ex-funcionários que estão vivenciando um momento, por exemplo, de um problema judicializado para resolver sua questão de demissão ou de desligamento. Há outras pessoas que aqui citam como um testemunho de vida por ser acompanhante, não ter tido uma refeição. Há outras, por exemplo, que na verdade também dizem o contrário. Tem, por exemplo, uma pessoa que nos enviou uma informação aqui, a dona Cida. Daniela, eu estou ouvindo vocês falarem do nosso hospital. Eu fiquei com a minha mãe, ela teve problemas aí sérios e eu fui muito bem atendida. Eu achei muito legal. Temos até a pia, né, que fica no quarto, né, com água quente. Então, assim, são detalhes e são comentários que nós temos o viés daquele que teve em algum momento alguma coisa que, não só a questão de falha, mas infelizmente não teve o acesso junto à Santa Casa, e teve aquele que teve. Então a gente sabe que divide muitas opiniões, mas o que é mais importante é essa transparência. Sobre o laboratório, é também uma coisa que me chama a atenção e é uma pulga atrás da orelha. Nós tivemos uma contratação de uma empresa terceirizada para cuidar do laboratório, para trabalhar as atividades de exames laboratoriais diariamente, isso há vários anos, né? Que acho que, salvo engano, de 2023 para cá, salvo engano, eu posso estar equivocada no ano. Mas como está hoje? Porque era também um contrato absurdamente alto. Sim. Como disse o Robson na abertura, as empresas terceirizadas, Daniela, elas têm que prestar o serviço e ter lucro, né? Porque ninguém vai prestar o serviço simplesmente pelo custo. Nós chegamos lá, a fatura do laboratório era em torno de 160 mil por mês. 160 mil mês? Por mês de exames laboratoriais. Só do interventor chamar para uma conversa, ele já propôs para baixar para 120. Então, assim, algo nos chama a atenção. Por que de 160 para 120 apenas para numa conversa inicial dizendo que... Numa conversa informal, no primeiro momento. Aí nós acabamos fazendo um levantamento, tivemos uma transição um pouco difícil, porque também chegou a epidemia de dengue e nós tínhamos que ter hemograma na ponta da linha. Nenhuma entidade da nossa cidade teve a demanda que nós tivemos, porque só para lembrar, Daniela, você, a população, o laboratório nosso presta serviço para a Vila Maria, a UPA, todos os postinhos de saúde, a Santa Casa e a UTI da Santa Casa. Ou seja, todo mundo com acesso a um postinho de saúde, prescrever um exame, tem que ser feito no laboratório da Santa Casa. É onde vem o recurso SUS, que é infinitamente inferior ao custo desses exames, e também começamos a fazer uma avaliação para minimizar e melhorar a qualidade do laboratório.
fomos entabulando, fazendo uma contratação ou outra de profissionais biomédicos, conseguimos a parceria de equipamentos de primeiro mundo. Hoje, os equipamentos da Santa Casa não perdem para nenhum laboratório famoso aí de conhecimento da população, em Ribeirão Preto, em Campinas. São aparelhos automatizados. Temos o controle de qualidade interno e de amostras externas. Então, isso quer dizer, Daniela, que hoje, com um custo aproximado de 90 mil por mês, em detrimento dos 160 que era, nós temos equipamentos novos, automatizados, que do aparelho já sai no sistema e o resultado já vai para o computador no postinho, no pronto-socorro ou na Vila Maria. Tanto que nós conseguimos suportar toda a demanda de exames durante a epidemia toda e temos ajudado, às vezes, cidades vizinhas que têm problema nos equipamentos e pedem socorro para a gente. E também, Daniela, por conta de um problema que teve numa placa, num sensor de um dos equipamentos novos, nós montamos um sistema de backup, que se o aparelho principal dá problema, nós temos um secundário para o hospital não ficar sem Ou seja, um reserva, né, digamos reserva. assim. Porque nós mexemos com vidas dentro da UTI. Bom, é importante também falarmos, Robson, eu acho que dentro de todas essas questões, e são muitos questionamentos que chegam para nós sobre a Santa Casa, porque existe também a questão da curiosidade, né, que exerce junto à população de como se encontra o cenário. Mas o cenário, infelizmente, não é bom, mas diante disso já tivemos diversas ações que foram realizadas pela atual administração. O cenário não é bom, mas estava pior, Marcel? Calma, né? Ô Marcelo, então, muito pior. Muito pior. E falando em muito pior, eu me lembro bem que nos anos de 2023, 2024, enfim, nós tivemos vários problemas dos médicos com salários atrasados. E não era um mês só, não. Tem médicos aí com 3, 4, 5, 6 meses atrasados. Chegou, inclusive, ocorreu uma greve, né, dos médicos da UPA. Mesmo que passageira, né, para tentar... na verdade foram lá e... Mas a greve teve um dia só porque rapidamente tentou apagar o negócio. Só que é o seguinte, o médico que trabalha tem que receber. Mesmo apagando o incêndio naquele dia ali, Ronaldo, fizeram um acordo ali meio que rápido, né, para baixar a fogueira, os médicos continuaram sem receber aí por vários meses. Como é que está essa situação dos pagamentos dos médicos hoje? Robson, graças a Deus, nós conseguimos aquele mês que vinha com defasagem, colocamos o pagamento em dia, todos os plantonistas da Vila Maria, da UPA, da UTI e os plantonistas à distância das especialidades que a Santa Casa tem, estão com o pagamento totalmente em dia, não está devendo nada para ninguém. E toda a compra que foi feita de janeiro até hoje, nós não devemos um centavo. Sim. Então, assim, nós estamos lutando, vamos ter uma audiência, o interventor, o corpo jurídico que ajuda a Santa Casa, junto da Prefeitura, vai ter uma audiência na Justiça agora, para se viabilizar situações de aumento de receita. Porque com esta receita atual, nós vamos deixar sempre alguma coisa sem conseguir pagar, porque o cobertor é menor que o paciente. Sim. E o interessante, Robson, é a gente continuar dando transparência disso para a população. Porque nós tivemos aí, a Daniela deve se recordar quando era vereadora, nós tivemos uma tentativa de formar um conselho, mudaram o estatuto da Santa Casa, ela passou a ser chamada de uma OS. Então, mas é de uma forma arbitrária, porque nós sabemos que existe todo um protocolo, né, Sim. diante dessas situações. Uma OS, ela passa a ser uma gestora, é isso? Gestora. Mas fizeram essa mudança até porque foi uma exigência da Justiça para acabar a intervenção. Mas tivemos um problema. O braço da intervenção foi tão pesado que o conselho não tinha ingerência e ele se autodissolveu. Quando nós chegamos, não existia conselho, não existia mais nada. Então, já ocorreu essa tentativa. E assim, eu já tive reunião em DRS, agora este ano, que como aconteceu o ano passado, o doutor Glariston, que era juiz na época, um dos que passaram muito tempo aqui com a gente, ofereceram para o gestor da DRS, vocês não querem que o Estado assumir aqui e com recurso do Estado vocês manterem a Santa Casa? Ninguém quer. Porque além de ser difícil, a receita menor que a despesa, existe um passivo muito grande da Santa Casa. Mas de janeiro para cá não existe déficit nenhum de pagamento. Sim. Estamos à busca de um parcelamento do Fundo de Garantia, do INSS, e adimplir o do mês e o parcelamento.
Doutor, eu ouvi, eu fui pegar uma água, não sei se o senhor já comentou sobre isso, mas tem um comentário legal aqui, eu até ia comentar isso com o senhor. De todos esses problemas, tinha um problema muito sério que eu falava para o Robson e para a Daniela. Eu uso lá e fui tirar sangue várias vezes no laboratório. Era horrível. Você não tinha um local para ficar, demorava, tinha pessoas que ficavam lá fora esperando tanto tempo, tal. Tanto que muita gente se debandou para o laboratório particular, porque não aguentava mais. Hoje não, já vi comentários aqui que temos que tirar o chapéu. O laboratório melhorou. O que foi feito com o laboratório? Quem assumiu? É terceirizado? Está funcionando? Ele respondeu. Sim, eu acabei de dizer, Daniela. Eu disse, eu estava É. fora, fui tomar uma água, mas o povo está perguntando de novo e elogiando. Que esse fato, de fato, tem que elogiar. Ô, Ronaldo, mas completando a resposta que eu dei, a gente, além de assumir a Santa Casa, equipamentos novos, nós colocamos 4 profissionais coletando sangue simultaneamente para que não tenha aquela fila, né? E rápido. colocamos uma sala de espera com um pouco mais, com conforto de água, café, e estamos ampliando a sala ao lado para que todos fiquem. Instalamos senha para que a pessoa não precise ficar ali na frente numa fila. Essa é chamado pelo número da senha e uma senha prioritária para idosos. E também, Ronaldo, uma coisa que ajudou muito, todos os pacientes das UBSs, eles são colhidos o sangue nas UBS, não precisa ir todo mundo junto de manhã na Santa Casa. Então isso melhorou bastante, aquela né? demanda gigante. Tirou muita que gente você de lá. tinha ali. Isso. E também, Ronaldo, aqui entre nós, as pessoas acabam seguindo os ditames da gestão nova. Olha, eu não quero fila aqui, deu 9 horas, não pode mais ter fila, forneça um comprovante que a pessoa teve aqui, melhore o local de coleta, o processamento dos exames é mais rápido e a entrega dos exames é mais rápida. É um somatório de fatores que levaram ao elogio da nossa querida ouvinte. Ô Marcel, você disse aí 30 milhões de dívidas, né, de passivo aí. Tem uma luz no fim do túnel e quanto tempo demora para chegar a encontrar essa luz? O Robson, assim, pela experiência que a gente tem, essa luz, ela é um caminho a ser trilhado com muitas pedras e obstáculos, mas se todas as administrações fizerem a sua parte, fizerem o parcelamento, continuarem tomando como meta não deixar dívida do seu período, e porque, olha, nós estamos pagando aí acordos que não são do nosso período, tanto de fornecedores quanto de funcionários. Nós já fizemos mais de 25 acordos de funcionários e fornecedores, Robson, para que fique claro à população, da receita da Santa Casa, o que a IBIMAGE repassa como se fosse um aluguel ou uma participação nos exames, 80% é penhorado pela Justiça nas ações trabalhistas. E a Unimed, a receita da Unimed, esse mês, por exemplo, se não me engano, o faturamento foi em torno de R$300 mil. Nós vamos receber 45, 50 mil. Porque o resto também? O resto é penhorado na origem para amortizar dívidas do passado. Então está penhorando o repasse da Unimed, o repasse da IBIMAGE. E tem penhoras na conta, que às vezes a gente consegue a liberação com a Justiça porque são recursos públicos, de convênios e recursos públicos que não pode penhorar. Por isso que eu digo que parece, o doutor Marcel, ele vem na condição, né, de administrador, como vice-prefeito, então ele traz aí de uma forma educada todos esses problemas que a gente está vivendo, mas a gente reconhece, isso eu falo por testemunho e por propriedade, que lamentavelmente a Santa Casa foi um manejo, foi um retrocesso que nós vivemos nesses últimos anos em relação à questão administrativa e principalmente financeira. Nós temos aí comentários importantes, né, Ronaldo? Agora de um assunto também que chama atenção, doutor, e nós temos, acho que, resposta do doutor Marcelo. Eu já ouvi, não me lembro quem, dizendo que brevemente nós teríamos aqui em Ibitinga um setor de hemodiálise, porque muita gente sai, eu não sei se foi o senhor, se foi a própria administração, eu me lembro ter ouvido, né? Eu não sei se foi a administração atual, mas Silvana Cipriano está dizendo aqui: bom dia, doutor Marcel. O senhor poderia falar sobre a questão das pessoas que fazem a hemodiálise? Existe nesse mandato a tão esperada compra dos aparelhos para quem faz? É muito sofrimento, doutor, se deslocar para outra cidade. Grata pela sua resposta. O senhor tem resposta para ela, doutor? Tenho, Ronaldo. Desde 1º de janeiro nós estamos trabalhando para isso. Uma coisa que a gente sente muito quando nós saímos na administração, 8 anos e 9 meses atrás, tudo estava pronto para a instalação da hemodiálise.
em qualquer local. Podia ser na Santa Casa, podia ser onde fosse. Só que todos os locais possíveis precisava construir ou adequar o prédio. E a equipe de Araraquara, do Dr. Longo, falecido Dr. Longo e Dr. Saeb, fizeram um levantamento que um prédio, para acolher essa situação, ficava em torno de 6 milhões de reais na época. Eu me lembro. E aí, alguns mensageiros da passada administração, eu não vou nominar nenhum, disseram que se fosse no local onde eles estavam entabulando, em cima da minha clínica, porque nas negociações que a gente teve com o pessoal da hemodiálise, em momento algum foi oferecido esse espaço. Nós temos lá 650 metros de área construída, já adequada para qualquer tipo de instalação médica. E numa das explanações para como faria para adequar um local, o médico e o seu engenheiro saiu para atender o telefone, passou de uma porta no andar superior da clínica e falou, mas aqui está pronta a estrutura, não tem que fazer nada. Aqui é só uma adequação de paredes de drywall. Simples, né? Eu falei, não, mas eu não estou... Aqui é outra coisa. Não, mas aqui é o espaço que está pronto. Nós não precisamos gastar, só trazer os equipamentos que são comodatos. Você não precisa comprar. Você pega incomodato. Mudou a administração e falaram que aquele local não poderia ser. Dali perdemos, porque a Davita, uma multinacional, encampou Araraquara. Há coisa de 4, 5 anos, a Associação Matonense veio, antes da pandemia, em 2018, 2019, foi ver o local e eles colocaram uma faixa na grade da minha clínica velha. Eu vi. Dizendo que ali estava instalada. Assinaram o contrato de locação e com cláusula de punição de não cumprir. Veio a pandemia, esfriou. Ronaldo, nós não temos interesse econômico, nós temos interesse em atender a população. Seja onde for. Retomamos nesse ano. Falamos com Araraquara, por dificuldade de encontrar nefrologista, eles declinaram no primeiro momento. Agora, Matão se interessou, mas não o Hospital Matonense, o Corpo Médico de Nefrologistas. Vieram aqui já 2 vezes e, paralelo com isso, Ronaldo, você precisa ter o credenciamento, que é feito com o Ministério da Saúde, não nem com o governo do Estado. Vejam a complexidade, né, da situação. Eu e o prefeito fomos 2 vezes a Brasília e... Nesse pouco tempo aqui já. Nesse pouco tempo, conseguimos um compromisso do vice-presidente de que se tivesse o parceiro e o serviço, iria credenciar imediatamente. Ontem, Ronaldo, a sua pergunta é muito feliz e da ouvinte hoje. Nós tivemos a visita do filho do Dr. Eleus Spaiva, que é o secretário de Estado da Saúde, que no gabinete ligou junto eu, o prefeito, o pai dele, que é o secretário, falou, pai, eu estou em Bitinga, tem uma demanda que eles querem hemodiálise em Bitinga, por quê? Só de Bitinga tem em torno de 50, 55 renais crônicos viajando mais de 1.500 quilômetros por mês. Se pegar a micro-região, Nova Europa, Tabatinga, Borborema, Itápolis e Bitinga, dá em torno de 100, 110. Ronaldo, tem situações que a viagem está sendo pior do que o tratamento dialítico. Tem reclamações aqui, inclusive dos carros velhos que levam. Sim. Que a pessoa já vai debilitada, volta mais ainda depois da hemodiálise e pega uma condução meio que antiga. Sim. Fica ruim, né, Marcelo? O doutor Eleus Spaiva, no viva voz do telefone, falou, olha, vocês apresentem na DRS um documento solicitando o credenciamento. Nós não só vamos aprovar, como vamos credenciar provisoriamente até o Ministério credenciar. Agilizar, né? Só que para isso, Ronaldo, nós precisamos de um parceiro, porque eu sou cardiologista, não sou nefrologista, que monte o serviço e a gente peça o credenciamento. Ato instantâneo, nós ligamos para o nefrologista de Matão, ele veio aqui ontem mesmo, já demonstrou que já está fazendo todo o levantamento para começar a adequar o espaço. E eu frisei mais uma vez, em qualquer lugar, para a gente não interessa onde vai ser feito, só que todos querem onde já vai estar pronto. Então, Ronaldo, se depender de nós, a hemodiálise é para ontem em Bitinga. Doutor, a Daniela disse um assunto aqui também, até legal, e a ouvinte também chega aqui, né? O senhor até está evitando de falar nomes, falar isso, falar aquilo, mas tem um comentário legal aqui, e que a gente também foi malhado muito por isso. A negociação lá, não tem nada a ver com, mas o senhor vai entender a pergunta, né? A negociação do cemitério se gastou milhões e a nossa saúde hoje na situação que está. E o senhor entendeu, né? Sim. O qual foi o comentário. E uma outra pergunta que eu também acho muito bacana. Doutor, remédios de alto custo é um problema, né?
Quando vai ser resolvido? Como pode ser resolvido isso hoje? Ronaldo, isso é uma pergunta a nível nacional, né? Nacional. O remédio de alto custo não cabe ao município. Nós temos aí uma farmácia de alto custo na DRS em Araraquara, que nós fazemos o transporte do remédio de lá para cá. E às vezes a gente tem visto aí que atende certas demandas, mas não consegue atender na totalidade. Aliás, Ronaldo, as demandas na saúde elas são infinitas e os recursos eles são finitos. Hoje o gestor, a vida dele é muito difícil porque ele tem que escolher quais são as prioridades para a pessoa não ter um fato grave aí que interrompa a vida. Marcelo, a partir de quantos reais o remédio é de alto custo? Não, existe uma tabela com o nome de todos os remédios. Sim. Não é um valor dentro específico. dessa tabela consta cada remédio. Consta cada remédio, o que seria de alto custo. Um exemplo, aquela caneta hoje de emagrecimento está sendo esperado o custo menor, é de alto custo, né? É de alto custo hoje e não é fornecida pelo governo. Viu, Marcelo, existia uma falta tremenda de remédio. Era uma reclamação só na cidade toda. Mas isso no dispensário, né? No dispensário de na medicamentos. gestão passada. Sim. Né? Na gestão da prefeita Cristina. Era uma reclamação diária aqui, né, Ronaldo? Faltava de tudo, até aspirina faltava. Até remédio para diabetes faltava. Como é que está hoje? Robson, uma das coisas que a gente fez questão de tomar cuidado é o que eu falei para o Ronaldo. É evidente que todos os remédios, se a gente abrir um DEF hoje, que não é mais físico, é um DEF computadorizado, a lista de remédio é o absurdo do tamanho, da quantidade de remédios. Mas todo aquele remédio indispensável, nós fizemos um registro de preço, ampliamos a lista e estamos pedindo e trazendo. Às vezes, Robson, o que às vezes tem um pouco de dificuldade é o fornecimento de determinado remédio. A guerra na Ucrânia, na Rússia, esse clima tenso, às vezes os fornecedores, matéria-prima, têm uma certa dificuldade. Mas tudo aquilo que está possível de ser comprado e que é o básico para a população, nós estamos procurando atender. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão de segurança, a VCB e a questão do lactário, né? Essas também são situações que na Santa Casa nós tivemos um problema seríssimo, até porque existe um TAC do Ministério Público e foi feito o atendimento na gestão atual de vocês, doutor Marcel. Como que está? Porque isso ocorreu em 2022, eu me recordo perfeitamente sobre essa questão do TAC. Sim. Daniela, em 2022 o Ministério Público assinou um TAC com a Santa Casa, dando prazo e uma multa pecuniária de R$200 mil do não cumprimento. Quando nós chegamos, existia a adequação da cozinha, feita pela empresa terceirizada, e no pacote tinha o lactário e o AVCB. O AVCB é um título, mas para conseguir o AVCB, você precisa hidrante, você precisa de sensor de fumaça, que dispara os splitters de água, você precisa de cilindros de extintor de incêndio, você precisa de uma série de lâmpadas de emergência, de requisitos que contemplam que o bombeiro forneça o AVCB. Então, hoje, nós fizemos, faz 2 dias, o teste da bomba, nós fomos descobrir que a fiação que colocaram para ligar a bomba do poste, passando pelo transformador e indo para a bomba, estava todinha derretida, colocaram um fio de péssima qualidade e não tinha transmissão de energia. E hoje, Daniela, o lactário está pronto, entregue para fazer as mamadeiras dos bebês, e o AVCB está pronto para chamar o bombeiro para fazer a vistoria e entregar o certificado. Mas todos os elementos que compõem para conseguir o AVCB já foram feitos por atual administração. Bom, sempre tivemos um problema ligado à questão também interna sobre os materiais utilizados. Por exemplo, assento sanitário dos banheiros, poltrona rasgada, móveis deteriorados, falta de cobertores. Na UPA não tinha lâmpada no banheiro. Como é que uma pessoa de idosa chega doente, vai no banheiro, tudo escuro? Como é que está isso, Marcel? Daniela, então, nós tivemos essas coisas básicas e até um pouco curiosas. Nós chegamos na Santa Casa, nenhum vaso sanitário tinha assento. É até um pouco cômico dizer. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, a CCIH falou que não pode. Eu falei, mas como? Eu já fui no 9 de julho, na Redditor, já fui na Beneficência Portuguesa visitar amigos, todos os banheiros têm assento. O que não pode é aquele assento poroso, que você sente, faz aquele barulhinho, porque aquilo retém bactéria de uma pessoa para outra. Péssimo. E aí tiraram todos. Eu não sei se foi quebrando e não foram repondo. E aí eliminaram todos, né? Você imagina você internado no hospital, fazer as suas necessidades numa louça fria. Eu acho, aí tem que dar relaxante, porque a pessoa não consegue funcionar o intestino. Doutor, outra pergunta aqui, não sei se a gente falou, cirurgias que
estão marcadas e não há vagas e demora ano, tal. Um exemplo aqui, a Marisa Macena, a minha neta de 6 anos está esperando uma vaga para a cirurgia das amígdalas, que é muito simples. Mais de 1 ano, e ela tem problema de convulsão por febre alta, mas nunca chama, é muito angustiante isso, doutor. Tem resposta para isso também? Ou? Como chama o ouvinte? Marisa Macena. Dona Marisa, obrigado da sua pergunta, mas a senhora, por favor, procure a nossa enfermeira, a Jéssica, que está começando no centro de especialidade, e a Natália, que também está lá, porque nós estamos no mutirão de amígdala, que foi uma emenda deixada por uma colega sua, vereadora, Janaína, do ano passado, do Bilinski, se não me engano. Exato, para fazer o mutirão, né? E nós estamos usando 100% da emenda no mutirão, já fizemos 80 cirurgias de amígdala que estavam paradas. Olha aí. E com certeza a filha dela, a neta, será encaminhada e operada. Vem um profissional de Botucatu, junto com o Dr. Bruno Zepponi, estão fazendo por semana, a cada 15 dias, 7 ou 8 amígdalas aqui em Mitim. Tá. Outra situação também importante é como está atualmente o raio-x, que é aquele raio-x digital que eu trouxe por uma interseção de trabalho político, aquele raio-x importante que nós tivemos, inclusive logo após que foi feita a instalação, começou a ter problema, começou a quebrar, uma situação que estava inclusive sem garantia, porque ele permaneceu encaixotado durante quase 2 anos. Era uma vergonha, porque é um equipamento caríssimo, e o doutor Marçal, enquanto médico, sabe disso. E como está atualmente? Ô, Daniela, a questão do raio-x, essa é o tipo da terceirização que funcionou. Quando nós chegamos, nós chamamos a empresa, o interventor chamou a empresa, o valor foi reduzido em quase 40% do que vinha sendo cobrado. Então, todas as terceirizações que permaneceram, 2, se não me engano, foram adequados os valores para a realidade nossa de mercado, e foi feito todos os reparos, e tem hoje um sistema, está funcionando, e tem um sistema de backup. Às vezes a dificuldade que a gente tem é a questão da mão de obra, porque o técnico de radiologia, eles são 4 horas de jornada, então você imagina que 24 horas você precisa de 8 profissionais revezando. Então, mas está funcionando. E uma notícia boa, com emenda também dos vereadores do ano passado, nós estamos licitando um novo raio-x que vamos colocar na Vila Maria. Então nós vamos ter aquele desconforto do paciente da Vila Maria, pegar a ambulância, ir para a UPA, tirar o raio-x e voltar na Vila Maria. Nós vamos ter um na Vila Maria e um na UPA, como vem até porque tinha uma estrutura, né, anteriormente deixada, né, que foi feita por vocês na Vila Maria, né, que era uma sala baritada, com baritada, porta de chumbo. Doutora, tem um ditado, né, que meus avós falavam, minha mãe falava sempre, né, e é sobre esse assunto que eu gostaria de fechar a minha participação. Nós não agradamos ninguém, né? Tanto é que o nosso grande Senhor foi crucificado, né? Mesmo fazendo o bem para todas as pessoas. Eu vejo aqui, mesmo respondendo algumas perguntas, tem pessoas que insistem em dizer que isso não funciona, aquilo não funciona. Isso é normal no ser humano. Mas um questionamento. É verdade que a Santa Casa, com esses problemas todos, eles se arrastam por 20 anos ou até mais? Depende de quais problemas. Alguns foram sanados e outros continuam. Por exemplo... E outros criados recentemente. Exatamente. Então, assim, o que a gente procurou fazer, Ronaldo, que eu acho importante esse bate-bola final aí para a gente... nós, em nenhum momento nessa administração, houve perseguição. Prova inequívoca... E o senhor já falou várias vezes que o interventor continuou, a diretora de saúde continuou, e quero dizer aqui, ao vivo, que eu não gosto de citar nomes, que estão fazendo ameaça ao trabalho dos dois. Por que eles continuaram, por que eles estão trabalhando e por que eles estão melhorando aquilo que não tinha melhora. Isso nós ficamos 8 anos. Uma baixaria incrível. Nós ficamos 8 anos fora do governo e não fizemos uma crítica destrutiva. E agora, às vezes, a gente vê aí, eu não acompanho, mas a gente vê em grupos sociais uma vergonha, mentira, fake, invenção de história. Por quê? Porque não se conformam com a mudança. Vamos parar de inventar. Todos os funcionários da Santa Casa são extremamente bem tratados. Quero dizer a vocês que nós revitalizamos, mudamos o local do repouso do plantão deles, o horário de almoço e à noite, quando divide horário. Nós mudamos a indecência que estava, o refeitório, aonde eles comiam. Citamos isso aqui também o ano passado. 2 micro-ondas, filtro, aquele filtro Everest de qualidade, televisão, ar-condicionado para os funcionários.
Todos os funcionários que porventura saíram da Santa Casa estão sendo feitos acordos. Nós dispensamos apenas 2 funcionários de janeiro até aqui. E Ronaldo, só para deixar muito claro, nós estamos aí com esses que eu citei e nosso da Santa Casa, médico responsável pela UPA e pela Vila Maria, ele que vai lá, não só é responsável, como ele cobre os horários de pico dos 2 e também vê os pacientes ali que têm maior complicação na observação, foi candidato a vice-prefeito de outro grupo político. Nós não estamos aqui para fazer caça à bruxa, nós queremos um resultado bom para a nossa Santa Casa e para a saúde de Bitinga. Então, não adianta fazer crítica. A doutora Imaculada, a saudosa doutora Imaculada, sempre disse isso aí. Continue sempre trabalhando, porque enquanto os cães ladram, a carruagem passa. E é o que nós vamos continuar fazendo em prol da população da nossa cidade. Bom, está falando aí do Bruno Dall'Acqua, né? Sobre a questão das pesquisas que foram realizadas, estão sendo avaliadas, né? Porque existe uma caixinha de sugestões. Nada melhor de quem estiver na Santa Casa. QR Code, né? QR Code no celular, na câmera. Ah, perfeito. Mas que seja, um acesso a sugestões, reclamações, críticas, enfim, que sejam construtivas. Porque ninguém melhor de quem estiver lá, seja na UPA, na Santa Casa, um acompanhante ou o próprio usuário, que é um paciente, que pode dar um testemunho sobre o atendimento dessa rede de acesso à saúde. Porque muitas vezes quem está de fora fica falando, diz que, replicando informações, muitas vezes fake news, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu estou em grupos de WhatsApp, a gente vê muita bobagem sendo colocada, só que, infelizmente, nem todo mundo sabe a realidade que se vive. Então, é importante dar essa transparência, e essa pesquisa que está sendo realizada... Aliás, Daniela, vou pedir para o Marcel deixar essa pesquisa aí, para que seja postada no portal Ternura. Sim, acho que é importante, porque é uma pesquisa imparcial, ela é feita de uma forma extremamente transparente, e aqui nós temos, por exemplo, entre esses números que foi me passado, da UPA, nós tivemos números importantes, onde, por exemplo, para atendimento da recepção, e olha que mudou, hein, que atendimento da recepção a gente tinha problemas absurdos, 80% entre bom e excelente e também regular. Isso é bom, né, ter esse contexto. Atendimento médico, 84% das pessoas que participaram da pesquisa disseram que está entre excelente e bom, 84%. Limpeza da UPA, 78% das pessoas responderam excelente e bom. Isso eu estou passando números que estão aqui, nessa pesquisa. Atendimento de enfermagem, 74% das pessoas responderam excelente e bom. Limpeza dos quartos, 83%, excelente e bom. E nota de 1 a 5 para o atendimento, acho que na totalidade, 75% colocaram entre excelente e bom. Isso para a UPA. Quando a gente vai para a Santa Casa, que também está havendo essa pesquisa, nós temos aqui nos queijos, né? A gente chama de queijo, né? Para ter o percentual aqui, atendimento de recepção nas respostas, excelente, 70%. Para você ter uma ideia. Isso dá atendimento da recepção da Santa Casa. Aí vamos para o atendimento da enfermagem. Nós temos 40 mais 30 entre excelente e bom, 70% dizendo excelente ou bom. Conforto do quarto de internação. Entre excelente ou bom, também 70%. Limpeza do hospital de modo geral. 50% excelente e 50% bom. Nós não tivemos sequer, né, uma conotação entre regular, ruim ou péssimo. Não tivemos isso para a limpeza do hospital. Atendimento médico, nós tivemos 50% mais 20%, 70%, 50% excelente, 20% bom. Alimentação fornecida, nós tivemos 40% excelente, mais 20%, 60%, 20% de bom. E temos na limpeza do quarto de internação 50-50, 50% excelente, 50% bom. E no geral da avaliação da Santa Casa, 40 mais 30, ou seja, 40% dizendo ser bom, 30% excelente. Aí nós fechamos com o Centro de Especialidades e o pronto-socorro esse é o pronto-socorro da Vila Maria, doutor Marcel, é isso, né? Vila Maria. Já no Centro de Especialidade, nós temos aqui, entre excelente, aliás, bom, 66% de atendimento na recepção,
Depois nós temos mais 66% na limpeza, atendimento médico, mais 66%. É muito parecido, né? Porque acaba sendo um viés, né, de respostas. E atendimento da enfermagem, 66% bom, 33% excelente. E aí, finalmente, o pronto-socorro da Vila Maria, a pesquisa que foi realizada, né, até o momento, que aí eles tabularam aí as respostas. Nós temos atendimento da recepção do pronto-socorro da Vila Maria, 25 e 25. 25 bom, 25 excelente. Então, 50% dentro de um critério positivo. Atendimento médico, excelente, 50% mais 16,7 bom. Limpeza do pronto-socorro, 50% bom, 16,7 excelente. Aí nós temos atendimento da enfermagem, 58% excelente, e nós temos uma pequena fatia, uma fatia de bom. E aí limpeza dos quartos, 50% bom, 16,7 excelente, e nota de 1 a 5 para o atendimento, 41,7% excelente, que corresponde justamente à questão total, global, do atendimento do pronto-socorro. Isso é uma pesquisa que foi feita recentemente, esse mês? Os últimos 3 meses. Os últimos 3 meses, os últimos 90 dias. Respondida pelos próprios usuários. Sim. É o que eu digo, são as pessoas que de pacientes, fato têm propriedade para falar sobre como está o atendimento. Uma pessoa que está de fora, que fica naquela fofoca, no viés político o tempo todo, ela está fazendo isso para fazer uma antecipação de campanha, gente. Sinto muito, isso eu posso falar, o doutor Marcelo não precisa se manifestar, mas é lamentável que nós já estejamos vivendo no primeiro ano da administração atual, já esse viés de campanha antecipada, tentando denegrir a todo momento a presença da administração, tentando buscar soluções para as questões. Falo isso e reforço. Mas quando você pega uma pesquisa dessa e compara com uma campanha que vem sendo feita em grupos de políticos da cidade aí na rede social, que reflete muito pouco, porque Bitinga hoje tem 70 mil habitantes, esses grupos se juntados todos dão, né, dão nem, sei lá, 1%, nem isso dá. Conclusão. Esses comentários negativos e maldosos que vêm da rede social acabam simplesmente indo para a lata do lixo, porque a verdade sempre prevalece. Então, 4 anos antes, você soltar uma mentira, né, de uma campanha que vai surgir daqui 4 anos ainda, gente, começamos agora, né, lançar uma mentira que ela vai ser desmentida rapidamente, porque tudo cai por terra, né? E tem muito tempo para ser desmentido isso, e a população própria desmente isso. Então, acho que nem tem que se levar em consideração isso. Robson, uma coisa importante a gente destacar, a gente como Santa Casa, como se fosse uma empresa qualquer da cidade, a gente luta pela questão assim, não são salários vultuosos. O pessoal do apoio, o pessoal de técnico de enfermagem, os próprios enfermeiros, os salários, cada um tem a sua categoria. Hoje, com o Mercado Livre, Shopee, manufatura dos artigos de bordado da nossa cidade, nós perdemos recentemente uma enfermeira que foi administrar uma academia e foi trabalhar no Mercado Livre com o marido. Ou seja, perdeu-se um profissional, né? Excelente, perdemos. Então, assim, muitos dos que estão saindo são por questões, às vezes, econômicas para procurar algo melhor. Né? Cada um procura o que é melhor. Mas, assim, dizer que não são bem acolhidos, bem tratados, não é verdade. E o importante de tudo isso é a gente continuar trabalhando para o atendimento à população. Não interessa a classe social que você seja. A primeira dor de barriga vai dar aqui. Você vai ser levado para a UPA pelo SAMU, você vai passar pela Santa Casa, você vai ser atendido aqui. Mesmo que você tenha um mundaréu de recurso econômico para ir para fora. O primeiro atendimento, se for mal feito, você vai ter sequela de tudo isso. E nós, Daniela, fizemos algumas coisas que, se for enumerar o desastre que nós encontramos, por exemplo, o gerador da UPA estava todo sem funcionamento. Tivemos que reformar e recuperar. O sistema de ar medicinal da Santa Casa, que é o ar comprimido, que é da Atlas, que não pode ter umidade no ar comprimido, acabamos de gastar R$42 mil para reformação. Estamos arrumando quartos da ala cirúrgica, revitalização da iluminação, que estava tudo queimado, as luzes da UPA, do Centro de Especialidade. Fizemos a poda de árvores ali da frente da Santa Casa. Reforma e conserto de mais de 4 ambulâncias da UPA que estavam com pneus carecas e motor funcionando. Tinha um carro, uma doblô, estava nascendo um pé de mato dentro do carro. Ai, Jesus. E nós compramos 2 aspiradores cirúrgicos, um cardioversor, que é aquele equipamento que dá o choque na reanimação, que o hospital só tinha um. Compramos um DEA, que também é aquele que vai nos eventos para chocar a pessoa. Bisturi elétrico,
e complementação de todo o material cirúrgico. E conseguimos também, através de doação do HC de São Paulo, via o hospital, arco cirúrgico 2 e 10 respiradores para nosso UTI. Então, tudo isso são trabalhos que vão sendo feitos para incrementar a nossa Santa Casa. E o trabalho não para, seja na rede básica, que você sabe que uma indicação sua, nós vamos ter um trailer itinerante nos bairros da cidade, que vão fazer um atendimento mais próximo, já temos o profissional que vai fazer esse atendimento, para levar a saúde mais próxima da população. Isso é importante comentar, porque as emendas dos vereadores, eu acho que não deixa de ser um nicho importante de atendimento à saúde. Já foi feito um trânsito de conversa com os vereadores, porque agora no mês de outubro eles vão balizar os projetos para encaminhar as emendas deste ano para o ano que vem para o setor público. Se me permite, doutor Marcel, em esse trailer da saúde, que vai ser de suma importância para justamente oficializar essas campanhas itinerantes que vão ser realizadas de atendimento médico e à saúde, no ano passado, foi em 2023, este trailer foi uma emenda de R$150 mil, à época que eu destinei para a aquisição do trailer. E isso tinha um projeto, porque enquanto vereador eu perguntava para os setores o que está faltando. E o ano passado eu questionei a Santa Casa do que era necessário realizar em aquisições, principalmente ligadas a instrumentos, a materiais que são no dia a dia que nós temos. E foi feito um projeto também importante, no qual eu vou até encaminhar para o senhor, que nós teremos desde ventilador, que eu não entendo, né? Mas enfim, tem todo um projeto de uma emenda do ano passado, que é destinada para a Santa Casa deste ano, com muitos materiais e equipamentos, que eu destinei R$150 mil. Então, isso é importante a gente frisar, que o prefeito Florisvaldo não está medindo esforços para cumprir todas as emendas do ano passado. Metade já foi repassado ao SAMES e já está em processo licitatório. São 3 respiradores que mantêm o paciente entubado e ventilando artificialmente. Isso. São inúmeros, o raio-x da Vila Maria, um veículo de manutenção que vai fazer manutenção nas UBSs. E agora, até o final do mês, o secretário de Finanças me informou que vai repassar o segundo lote das emendas impositivas dos vereadores do ano passado. Mas também, Daniela, agradecer todos os vereadores dessa legislatura. Eu tenho conversado com todos, com o Mira, o presidente da casa, e todos, indiscriminadamente. Tivemos uma reunião recente com o vereador Murilo, Zé Rocha e o vereador César Hurtado. Cezinha Hurtado, que se mostraram sensíveis a não destinar emendas àquilo que não precisa ou àquilo que dá para pendurar uma placa. Porque, às vezes, se doarem mais raio-x não tem onde pôr, se doar mais isso não tem onde pôr. E nessas emendas do ano passado, eu só esqueci, tem um arco cirúrgico para a gente parar de pagar aluguel. Porque o que está na Santa Casa é muito bom, mas a gente paga 10 mil de aluguel por mês. Então, a gente sentiu um acolhimento nos vereadores e pediu para que a gente fizesse um levantamento daquilo que é necessário para a saúde para o ano que vem. E eles se demonstraram muito sensíveis a destinar as suas emendas para ajudar, tanto no custeio como na aquisição daquilo que falta para atender a população. Entendeu? Bom, temos aí, portanto, todo hoje um cenário apresentado aqui sobre como está sendo trabalhada administrativamente, financeiramente, e eu digo até socialmente, por questão de humanizar, inclusive, a questão do atendimento, que é muito importante para a população, doutor Marcel, mas sobre o cenário que nós temos na Santa Casa. Santa Casa, por sua vez, é uma instituição que já de vários anos, muito tempo, mas eu digo nesses últimos anos, sofreu aí muito em relação à questão administrativa, e cabe ressaltar a importância que é de darmos transparência para a gente poder ter soluções, buscar aí soluções e ajuda. E eu faço até aqui uma menção sobre a questão do setor empresarial do nosso município, da importância que é de tê-los como parceiros junto à Santa Casa, né? Porque sempre tivemos aí diversos setores do terceiro setor, a loja maçônica enquanto parceira, né? Sempre destinando equipamentos também, agora as emendas dos vereadores, mas de modo geral o empresariado deveria também se voltar e observar as necessidades que possivelmente podem ajudar. E de forma indiscriminada, porque há aquela dedução de imposto de renda, há muitas coisas que podem ser feitas via doação, doutor Marcel. Sim, perfeitamente. Daniela, eu acho que assim, esse primeiro momento foi de resgatar a credibilidade e de dar transparência a todas as ações e gastos da Santa Casa, para que a gente possa, nós já fizemos uma solicitação ao Lions Club, através do Dr. Jacó, de uma nova usina de oxigênio,
porque tem a contrapartida da Santa Casa, para que a gente possa ter as duas abastecendo os cilindros e fornecendo oxigênio para a Santa Casa. Nós estamos aí para solicitar para alguns clubes de serviço também ajuda no funcionamento e, Daniela, eu não poderia deixar de passar por omisso. Agradecer muito tanto a prefeitura, na figura do prefeito, que tem como prioridade a saúde pública, e também a todos os funcionários da Santa Casa. Porque de forma abnegada, não é fácil, Daniela, você cuidar do ser humano quando ele está naquela fase sonda, fralda, tem alguns momentos de alegria quando vai ter um bebê, tudo, mas sempre é para se recuperar de uma patologia. E nem sempre essa patologia, às vezes, tem um desfecho, porque às vezes chegou a hora, a pessoa fumou a vida inteira, mas são abnegados funcionários que militam na área da saúde. E a todos aqueles que já passaram pela Santa Casa e ainda têm muito a oferecer, pode nos procurar, que se tiver necessidade naquele setor, voltam a trabalhar na Santa Casa. Por quê? A Santa Casa não discrimina nenhum dos funcionários e até agora só buscou dentro dessa administração melhorar as condições de trabalho e o conforto. E vamos chegar, sim, a adimplir todas as obrigações trabalhistas para que o funcionário tenha uma segurança. Mas nenhum funcionário, seja com ação trabalhista ou não, que saiu, ficou sem receber o seu fundo de garantia. Marcel, obrigado pela sua presença aqui. Deixa o microfone à sua disposição. Se esquecemos de perguntar ou se você gostaria de explanar algo mais, fique à vontade aí. Robson, eu acho que é mais ou menos isso, porque se a gente for falar tudo, vai uns 3 dias de programa. Então. Mas agradecer muito. Mas você volta sempre aqui, vai voltando isso daí. Aos secretários da prefeitura, que de uma forma muito unida, um ajuda o outro, ao prefeito, aos vereadores, que têm sido sensíveis, e também, às vezes, os vereadores levam uma demanda da população, que pedem, às vezes, eu vou pedir para o vereador, não tem problema, porque às vezes não chega onde tem que chegar a solicitação, e às vezes um problema é mais grave que o outro. Nós, da administração, eu na condição de vice-prefeito, não conseguiria ficar num cargo de expectativa sem fazer nada. Então, exatamente, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, tudo aquilo que a gente puder colaborar e contribuir, nós estamos de portas abertas, pode acessar a gente no WhatsApp e, com certeza, nós já melhoramos muito e vamos melhorar ainda mais. As críticas, Robson, todas aquelas construtivas nós vamos absorver e procurar melhorar. Aquelas destrutivas com o intuito de denegrir a imagem sem fundamentação, eu sinto muito, aí tem que passar batido na vida aí. Infelizmente nós não vamos dar ouvido. Muito bem, são agora 9 em ponto. Bom dia, doutor Marcel, bom dia a todos. O bom dia